Como eu me tornei psicanalista? Vou contar para vocês aqui um pouquinho da minha história, não toda, para a gente não se alongar muito. Mas basicamente eu nasci aqui na cidade de São Paulo e fui criado na Bahia. Iniciei a minha carreira como professor, fiz no ensino médio, que a gente chama de curso normal, hoje como graduação. Antigamente a gente podia fazer no ensino médio, que era o antigo magistério e se tornou o curso normal. Então em 2006 comecei a atuar como professor, uma carreira maravilhosa. Eu dava aula de matemática e inglês e fui bem sucedido nessa carreira, um trabalho maravilhoso lá no interior da Bahia. Em 2009 eu comecei a fazer a faculdade de administração, devido a alguns aspectos da profissão não estarem me satisfazendo. Eu comecei na administração, fiz por 4 anos. No primeiro ano da faculdade, eu já percebi que eu não queria mais permanecer na minha cidade. Uma cidade pequena, pouco movimento, poucas opções de lazer e tudo mais. Então eu decidi. No primeiro ano que eu fiz essa decisão, eu não contei para minha família que eu iria sair de casa, que eu iria viajar pelo mundo. Não tinha em mente que eu viria para São Paulo, novamente, como primeira opção. Então eu fiquei com essa ideia na minha cabeça, primeiro ano da faculdade, segundo ano, lá por volta de 2010, que era o meu segundo ano da faculdade, acho que eu mencionei com os meus familiares que eu iria sair de casa, que eu iria viajar pelo mundo. Não tinha ideia inicial para onde eu iria, simplesmente tinha na minha mente que eu precisava sair da cidade, eu precisava ir para algum lugar maior, para algum lugar diferente, eu precisava de aventuras na minha vida. E eu era concursado. Nessa época, em 2008, eu passei no concurso público, comecei a atuar como professor concursado na época. Então você imagina como que as pessoas vão ver esse ato seu, principalmente os seus familiares, principalmente o seu pai e a sua mãe. No meu caso era só minha mãe, porque eu fui criado pela minha mãe. Então a ideia inicial de qualquer pai, de qualquer mãe, é de falar: filho, não faz isso, que é cagada, é besteira. Mas já tinha aquilo na minha mente. Então você perceba, quando você for tomar decisões na tua vida, às vezes os teus próprios familiares vão te sabotar, não por algo mal, mas porque eles querem te proteger. A sua mãe quer te proteger, o seu pai quer te proteger. Então vão dizer: filho, não faz isso. Imagina só, o cara tá lá, concurso público, é pro resto da vida. É só trabalhar, trabalhar e se aposentar e morrer, é claro. Mas eu não queria aquilo pra minha vida. Já tinha saturado alguns aspectos de algumas coisas que tinham acontecido, que não importa, na minha mente, eu tinha que não importasse o quão bom eu fosse, o quanto eu mostrasse serviço, eu não iria subir de cargo por mérito. Teria que ocorrer algumas outras coisas para eu subir do meu cargo. Então eu não quero morrer professor, eu quero entrar em uma empresa, eu quero trabalhar em algo que eu possa crescer, evoluir constantemente. Eu já tinha isso na minha mente naquela época. Então passaram-se os anos, em 2012 eu me formei e foi quando eu decidi ir embora da cidade. Primeira ideia que eu tive junto com os amigos foi ir para o oeste da Bahia, que no caso foi Luiz Eduardo Magalhães. E você imagine só como que foi difícil para mim estar no ninho. No ninho, eu falo dessa frase porque em 2005, se eu não me engano, eu fui para uma palestra, uma convenção com o Hamilton Werneck. Até hoje eu lembro do autor. Hamilton Werneck é um pedagogo, um escritor conhecido a nível Brasil. E ele falou a seguinte frase durante essa convenção: quem resiste à tentação do ninho nunca vai aprender a voar. E essa frase ficou na minha mente, até hoje eu lembro dessa frase: quem resiste à tentação do ninho nunca vai aprender a voar. E o ninho para você hoje pode ser o teu casamento, pode ser você na casa dos seus pais, da sua mãe, pode ser na casa de um parente seu, pode ser no teu emprego, pode ser em qualquer área da tua vida, pode ser um ninho, aquilo que você se acostumou, você diz: ó, é só aqui que eu quero, é só isso que eu quero. E isso é ruim, porque isso é um tipo de morte. Então, como eu não queria isso pra mim, eu não queria ficar mais no ninho, naquela época, eu falei: eu preciso voar, eu preciso bater as minhas asas e voar. Então eu saí de casa.
E eu te digo que foi um dos melhores momentos da minha vida, um dos momentos mais libertadores da minha vida, quando eu estava em uma moto, uma bolsa nas costas, sem perspectiva nenhuma. Tinha pessoas que já saíam da cidade com o emprego arrumado, mas eu saí sem nada, simplesmente com a vontade de criar algo novo para minha vida, de ter aventuras. Então, na época a gente podia pedir licença, então eu pedi licença por um ano. Então eu saí da minha cidade, fui para Luiz Eduardo Magalhães, primeira mão. Fiquei lá um tempo, não gostei da cidade, então me mudei para Brasília. Então foi um dos lugares mais bonitos e melhores que eu já vivi na minha vida. Eu moro em São Paulo hoje. Se um dia eu pensar em me mudar daqui dessa cidade, do estado de São Paulo, a minha próxima opção será Brasília. Uma cidade linda e maravilhosa, né? O tempo que eu fiquei lá, curti muito. É uma cidade muito bem estruturada. Então foi uma experiência maravilhosa. Então depois que eu fui para Brasília, eu decidi ir para Rio Verde, que é uma cidade do estado de Goiás, né, próximo a Goiânia. Sabe que Brasília é dentro de Goiás, né? Então, em conversa com um colega meu, fui viver numa comunidade lá em Rio Verde, lá no Goiás. Muitas pessoas da minha cidade, da cidade do Bonito, na Bahia, moram em Rio Verde, até hoje, naquela época também. Então, eu fiquei lá por quase 3 anos e em 2014 decidi voltar para São Paulo. Coisa muito louca, essa época toda que eu viajei, Brasília, Rio Verde, Luiz Eduardo Magalhães, eu estava com uma motinha, uma moto, uma Fanzinha 125, uma aventura maravilhosa, muitas coisas que eu não vou me alongar aqui, mas tive muitas aventuras, muitas dificuldades também durante esse tempo. Então, cheguei a São Paulo em 2014, comecei a trabalhar em 2015, e nesse mesmo ano já iniciei uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em 2015, 2016 em Psicologia Organizacional, uma pós maravilhosa. E em 2018 iniciei uma outra pós em Coach e Liderança. Minha outra pós maravilhosa, gente. Conhecimento é sempre bom, conhecimento é sempre bem-vindo. Fiz um curso de Coach em 2019, 2020. Iniciei o curso de Psicanálise. Curso maravilhoso, no qual me levou a ser quem eu sou hoje. Fiz diversos estudos na área da mente humana, porque eu sempre gostei da mente humana. Na verdade, comecei a estudar sobre a mente humana em 2014 para resolver alguns problemas quando eu estava trabalhando numa obra em Rio Verde. Comecei a estudar a PNL, Programação Neurolinguística, para melhorar o meu poder de persuasão, melhorar a minha comunicação e a minha arte de convencer, de persuadir as pessoas para resolver alguns problemas que tinha lá no trabalho que eu estava efetuando. Quando comecei a estudar a psicanálise, curso de psicanálise em si, já estudava também a psicanálise antes, Freud, Jung, sempre gostei desses estudos sobre a mente humana, sobre metafísica também. Durante esse tempo estudei muito a cultura oriental, estudei filosofia. São assuntos que agregaram valor para a minha vida, não só para a minha carreira, mas também para a minha vida pessoal. São muitos aprendizados que eu utilizo hoje como referência para as pessoas que eu atendo. Eu posso dar muitos exemplos de coisas que eu fiz, de aprendizados que eu tive nessas aventuras que me levaram para onde eu estou hoje. Hoje eu estou fazendo 2 pós-graduações simultaneamente, online. Hoje é muito fácil, tem muitas opções também de pós-graduação, de graduação online ou presencial. Hoje o conhecimento está muito amplo, então as pessoas hoje não podem falar que elas têm falta de informação, porque isso é uma mentira. Isso é simplesmente um conformismo, porque depois da internet ninguém pode dizer que é uma pessoa desinformada, só se for aquelas pessoas que moram lá bem no interiorzão, que não tem acesso à internet, talvez nas comunidades indígenas. Mesmo assim é muito difícil. Todas as pessoas têm acesso à informação hoje. Então, durante todo esse período que eu vivi essas aventuras, que eu adquiri esses conhecimentos, que eu trabalhei em diversos outros trabalhos que eu não mencionei aqui, mas eu aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas. E eu te digo isso, você vai precisar tomar decisões na sua vida. E quando você precisar tomar essas decisões, às vezes
pessoas vão te apoiar, pessoas próximas e pessoas um pouco distantes de você, às vezes amigos, às vezes colegas, às vezes alguns parentes, vão te apoiar, outros vão frear, porque eles acreditam que isso é uma loucura. Eles vão te dizer, é loucura fazer isso, não faz isso. Não faz isso, você vai quebrar a cara. Realmente, pode ser que sim. Você pode quebrar a cara, você pode errar. Você não pode cometer o mesmo erro várias vezes, mas você vai errar. A vida não é quem não erra, é quem erra menos e quem aprende com os erros. Você tem que aprender com os seus erros. Qualquer decisão que você tomar, não importa. Se você ficar no emprego X, no emprego Y, se você tomar a decisão Y, X ou Z, você vai cometer erros. Mas como eu falei, você tem que aprender com esses erros e evitar cometer os mesmos. Então você vai cometer outros erros. Mas não deixe de tomar essas decisões, não deixe de olhar para a tua vida e perceber se ela está boa ou se não está. Se não está, você tem que fazer as mudanças que você quer. E às vezes as mudanças vão ser dolorosas no começo, como largar um emprego que você tem, largar um concurso público. Minha família é cheia disso. Minha irmã já largou 2 concursos também. Minha irmã que mora aqui em São Paulo comigo, ela largou um na Bahia também, para vir para São Paulo, e largou um concurso aqui de um cargo que ela estava para ir para um cargo melhor, só que CLT. Então, às vezes é necessário. No começo você vai ter medo. Vai dar medo sim, a pessoa largar um concurso público. Largar, sei lá, um casamento, largar um relacionamento, largar um emprego X para ir para outro novo, ganhando mais, ou às vezes nem tanto ganhando mais, ganhando o mesmo salário, só que lá tem mais oportunidades de crescimento. Então você tem que tomar essas decisões e tem que fazer isso com determinação e foco, tem que ter consciência, não fazer decisões de toda maneira, não decidir de todo jeito, eu falar, vou fazer isso, fazer, é você pensar no que é melhor para a tua vida e no que vai te trazer mais benefícios no longo prazo. Pense sempre no longo prazo. Às vezes você toma decisões pensando no curto prazo e você quebra a cara. Mas se você fazer decisões, tomar decisões pensando sempre no longo prazo, pensando de forma consciente, pensando, planejando, refletindo sobre, toma decisão. Mesmo que ela no começo pareça algo louco, pareça que te levou a algo que não vai ter o resultado desejado, mas se você pensar no longo prazo, isso vai trazer os resultados. Porque você está fazendo isso por amor a si mesmo, por melhorar a sua vida, por pensar em ter o melhor para si. Então se você pensa nisso, isso vai gerar algo grandioso na sua vida, na vida das pessoas. Porque quando você toma decisões, mesmo que a massa, mesmo que todas as pessoas falem para você não tomar, você inspira pessoas. Porque as pessoas que hoje nos inspiram, as pessoas que fizeram a história na humanidade, foram as pessoas que tomaram decisões, mesmo se opondo a várias barreiras, às vezes barreiras sociais, barreiras familiares, barreiras de todos os tipos. As pessoas eram contra várias manifestações que trouxeram um bem imenso para toda a humanidade. Mas se é isso que o teu coração manda fazer, faça. Não importa se seja contra o mundo inteiro. Se o teu coração está pedindo para você fazer, faça. Que isso vai ser algo que talvez não traga um resultado, mas daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos ou no final da sua vida você vai falar, eu fiz aquilo. Não foi da maneira que eu achei que fosse, mas no final, hoje eu conto isso com um sorriso no rosto, porque foi algo maravilhoso, algo que eu não entendi bem na época, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.